Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar, então, o capítulo 8, Povos e Culturas da Mesopotâmia. Nós vamos ver no título Origens do Estado, qual é a importância da especialização do trabalho para a origem do Estado. Nós vamos ver qual é a necessidade de haver um responsável para exercer a função específica de administrar ou governar determinado povo. Nós vamos ver as transformações na forma de divisão do trabalho dos grandes centros urbanos e como isso fez parte da construção do conceito de Estado na Antiguidade. Origens do Estado. A formação das primeiras cidades deu origem a muitas transformações. O trabalho, que até então era realizado de forma coletiva, com o objetivo principal de produzir alimentos, passou também a ser exercido por artesãos especializados, ceramistas, tecelões, ferreiros, carpinteiros e ourives. Então aí nós estamos vendo a primeira parte da importância da especialização do trabalho e que isso vai então interferir na formação do que hoje nós chamamos de Estado. Defender as cidades de invasões e de saques exigia que as muralhas e os portões de acesso fossem vigiados, tarefa que passou a ser exercida por soldados. Assim se formaram os primeiros exércitos, grupos permanentemente armados e treinados para a guerra, liderados por chefes militares que passaram a ter grande prestígio naquelas sociedades urbanas. As populações urbanas, cada vez mais voltadas a atividades específicas, passaram a encontrar dificuldades para tomar decisões coletivas sobre todos os assuntos do cotidiano. Aos poucos, o governo das cidades passou a ter funcionários públicos chefiados pelo rei, que se ocupavam de administrar as cidades. Surgiram assim os primeiros estados, governos centralizados com autoridade sobre o povo e seu respectivo território. O poder dos reis. A origem do poder dos primeiros reis foi variada, dependia da cultura e das necessidades de cada povo. Alguns o conquistaram por sabedoria, outros por força ou por ter riqueza. Os reis passaram a centralizar o governo em suas mãos e exerciam funções diversas. Nomeavam os funcionários públicos, determinavam a cobrança de impostos, cunhavam moedas, chefiavam os exércitos, criavam leis e mandavam registrá-las por escrito, ordenavam a construção de obras públicas e atuavam como juízes e sacerdotes supremos. Com as origens do Estado, nós fomos então para a segunda sessão da nossa visualização. E nós vimos como se formaram as primeiras cidades, as novas formas de organização social. Nós vimos que foi transformada a maneira de se trabalhar, então não era mais um trabalho coletivo, mas era um trabalho especializado em que cada indivíduo exercia só parte deste trabalho. Nós vimos como se formou o exército, que foi pela necessidade de organizar e de cuidar, do Estado, então foi necessário manter a ordem através do exército. Nós tínhamos visto a agricultura. Com a formação das primeiras cidades, nós vimos então que essas cidades vão ter um setor comercial também exercida por certos indivíduos, os comerciantes, que também se transformou num trabalho especializado. E nós vimos que o poder real, ele tinha o controle administrativo, o controle religioso e o controle do exército. O poder do rei, então, na sociedade mesopotâmia, era um poder supremo.